Vamos aqui iniciar o programa para milhões que amam e para aqueles que assistem escondido, né? Ou ouvem escondido, que sabem que vem procurar informação aqui. Ah, não, mas eu quero gritaria, eu quero baba. Ah, não é aqui, querido. Tem lugar para baba, né? Tem um monte, vai procurar baba. Aqui a gente faz a coisa direitinho, de acordo com a lei, de acordo com as regras do jogo, né? Porque se não tem regra no jogo, aí não adianta nada. O Vólio Bene, que participa de transmissões esportivas, o nosso querido Bob Furuia, que é palmeirense, né? Ninguém é perfeito. Sabem que é preciso haver regras no jogo. Senão, acontece o quê? Dá uma bagunça, não é isso? E mais, né, o Vólio Bene, você que é mais íntimo da transmissão esportiva, jogo em que juiz aparece demais... Não dá. O jogo, as estrelas do jogo são os jogadores. A outra estrela do jogo é a bola. É a arte do jogador com a bola, dentro das regras. Se o juiz fica interferindo demais, ou os jogadores estão tomados de tal sorte pela indisciplina que é preciso ficar truncando o jogo, ou então o juiz é um acelerado e quer ser ele o protagonista da história, né? Ele, eventualmente, os bandeirinhas, e aí o jogo é uma zerda, né? De sorte que, se isso prospera, você destrói o futebol, não é isso? Inflama a torcida fica agressiva. Já de natural existe uma tensão, como existe na sociedade. A sociedade é tensa, toda a sociedade é tensa. Não é? Se o jogo insufla a tensão, aí você começa a ter briga, aí a polícia tem de entrar, aí vira uma porcaria. Assim está acontecendo com a política brasileira. É claro que eu estou me referindo, metaforicamente, ao julgamento que está em curso. Não acabou ainda não, né? Está em curso. Está em curso. Já com maioria já formada, né? 8-1. Até a última vez que eu vi há pouco, já tinha o 8º voto pelo afastamento do governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, mantendo o afastamento. Assim que vocês tiverem o placar atualizado, vocês falem aí no ar. 8-1 mesmo. Né? 8-1 ainda. Uhum. Então pronto, vai ser mantido o afastamento. Já vou falar dos desdobramentos. É uma das maiores aberrações havidas na democracia brasileira. Infelizmente, o Supremo tem uma dose original de culpa. Tomou uma decisão errada em 2017, por 9-2. Placar alto, mas tomou decisão errada. Com desdobramentos agora. E é preciso que se entenda direito a natureza da aberração. É tão aberrante, é tão aberrante, é tão aberrante que até a mim tinha escapado uma coisa. De que sim, a denúncia foi apresentada no mesmo dia. Atenção, a denúncia foi apresentada pelo Ministério Público no mesmo dia em que se fizeram os mandados de busca e apreensão e em que o governador foi afastado. Dia 28 de agosto. Só que aí é preciso tomar atenção às datas. Sabe quando a subprocuradora-geral Lindor Araújo pediu prisão e afastamento de Witzel? Ela pediu no dia 12 de agosto. Dia 12. Não tinha denúncia. Sabe quando o ministro Benedito Gonçalves do STJ autorizou? No dia 18. E a medida só foi desfechada no dia 28. Portanto, insista-se, pedido de afastamento e autorização para afastamento, liminar para afastamento, foram feitos
antes da apresentação da denúncia. A denúncia só foi apresentada dia 28 pelo Ministério Público. No mesmo dia em que se fizeram os mandados de busca e apreensão. Então, primeiro você apresenta a denúncia, ou junto, você apresenta a denúncia e vai buscar a prova ao mesmo tempo. Isso só já é uma aberração. Isso sozinho já é uma aberração. Nós estamos afastando o governador de estado, como quem diz, hoje é quarta-feira. Está se destruindo o devido processo legal. O chamado fumus boni iuris, a tradução literal seria fumaça do bom direito, que na verdade quer dizer o devido processo. Nós estamos vivendo a fumaça tóxica de procuradores destrambelhados e, lamento dizer, juízes também destrambelhados. Na sexta-feira vocês vão ficar sabendo de uma coisa que me diz respeito a mim, envolvendo a justiça, que é do balacobaco. Aguardem. Nem eu acreditei naquilo que eu estava vendo. E aí envolvendo a imprensa também. Envolvendo liberdade de expressão. Envolvendo liberdade de imprensa. Os tribunais superiores no Brasil estão perdendo completamente a mão. De interferência em interferência ao arrepio da Constituição, nós estamos caminhando para a anomia. Qualquer coisa é possível. Com o afastamento agora de Witzel, todos os outros governadores, os 26 governadores restantes, fiquem certos de que estão à mercê de um bandido delator, de um Ministério Público que aceite a sua delação e de um ministro no STJ que monocraticamente o afaste. E o eleitor que se dane. Eu já disse, eu tenho horror ao Witzel. Tudo que ele representa na política me causa repúdio. Eu já pedi aqui, por escrito, que ele fosse para o Tribunal Penal Internacional em razão da sua política de segurança pública. Mas eu tenho um dever, como jornalista, que é defender o devido processo legal, que é defender a Constituição. Porque não é o Witzel que me interessa. É a salvaguarda que deve ter um governante eleito. É a salvaguarda que deve ter a democracia. Se você não entende isso, você não entende nada. Hoje ainda eu vi uma matéria no UOL dizendo, não, ele lidava muito com dinheiro vivo. Quando você vai ver a média do dinheiro vivo com a qual ele lidava, dá R$ 2.500 por mês. São os R$ 2.500 por mês que indicam que ele é seguidor do tal esquema do Cabral? Pode até ser, mas ainda não está dado. Eu insisto, a doutora Lindora pediu afastamento e prisão no dia 12. O ministro autorizou no dia 18. A operação foi desfechada no dia 28, no mesmo dia da apresentação da denúncia, que de tal sorte não tem prova que você precisa, no mesmo dia, determinar mandado de busca e apreensão. A cata das provas. E agora aqui eu tenho uma pergunta. Porque comigo não. Olha, não vem que não tem. Vocês sabem as críticas que eu fiz a Deltan Dallagnol, que agora saiu da Lava Jato, e a Lava Jato. Há dias, Lindor Araújo e Lava Jato, Aras e Lava Jato estavam trocando socos. Pergunto,
Doutor Augusto Aras, senhora Lindora, vocês são críticos da Lava Jato para fazer isso que vocês estão fazendo? Isso que vocês estão fazendo é tão ou mais grave do que tudo que a Lava Jato já fez. Até porque é Lava Jato, a Lindora é da Lava Jato. E quem fez a operação no Rio de Janeiro foi a Lava Jato. Não me interessam as pessoas. Todos sabem o que eu penso de Deltan Dallagnol. E ainda ficará mais claro quem ele é. A história é implacável. Mas não me interessam as pessoas. Me interessam os procedimentos. Este afastamento é uma aberração. É uma agressão à democracia, olha aqui, como não houve desde a redemocratização. Vocês sabiam que é impossível afastar um deputado estadual sem a concordância da Assembleia? Vocês sabiam que é impossível impor medidas cautelares a um deputado estadual sem a concordância da Assembleia, caso essa medida cautelar impeça o livre exercício do seu mandato? Nós temos hoje governadores de estado que têm menos garantias do que um deputado estadual? Não que eu ache que o deputado estadual não deva ter. O que eu pergunto é se é razoável que um governador eleito seja afastado assim, por vontade de um delator bandido, assumidamente bandido, de um procurador e de um ministro, que depois tem a sua decisão referendada pelo colegiado, porque aí fala a corporação. Atenção para isto. Sabe quando a defesa do Witzel foi intimada a apresentar a sua primeira manifestação? Hoje! Nesta quarta-feira, 2 de setembro, a defesa do Witzel foi notificada. No dia em que a Corte Especial referenda um afastamento ilegal. Porque, atenção, o artigo 147 da Constituição do Rio de Janeiro diz que o governador só pode ser afastado com a anuência da Assembleia. Lá em 2017, o Supremo disse, não precisa anuência da Assembleia, coisa nenhuma, e nem dizer respeito ao Rio, dizer respeito à Constituição de Minas Gerais. Uma decisão errada. Decisão errada. Cujo relator foi o Edson Fachin, o que também não me surpreende. Mas, de qualquer modo, foi referendado por outros 8. E ali tem um trecho malandro. No acórdão tem um trecho malandro que diz que o governador pode ser afastado, porque a Constituição também do Rio diz, e esse afastamento só pode se dar depois da aceitação da denúncia pelo STJ, o que ainda não houve. Aí no acórdão desta votação do Supremo diz que ele pode ser afastado depois da aceitação da denúncia ou em algum outro momento do processo. Só que fica claro ali, o contexto indica que se algum momento do processo seria um momento posterior do processo. Porque o STJ, o afastamento, e também se decidiu nesse dia que o STJ pode afastar ou não o governador, depende. O que já é um absurdo. Porque num caso afasta, no outro não afasta. Como o afastamento pode ser feito ou não, aí diz, e pode ser feito em qualquer momento do processo. Mas se entende, qualquer momento do processo posterior à aceitação da denúncia. E não anterior à aceitação da denúncia. O governador não depôs ainda. Ele não foi ouvido. A defesa não se manifestou.
A defesa se manifestou até agora através de recurso, tentando impedir esta barbaridade. A minha defesa enfática nada tem a ver com Witzel. Ele é personagem de um despropósito, de uma violência. E é nessa hora, e sim, eu digo tudo, é nesta hora que alguns coleguinhas entortam o nariz para mim. E eu não sou doce de coco, não preciso que goste de mim. Como diz uma amiga minha mãe me amou bastante para eu não ter problema de autoestima. Entende? Que eu digo que nós da imprensa, que a imprensa erra, porque a gente fica publicando vazamentos parciais. Olha, Witzel fez isso, olha, Witzel fez aquilo, olha, Witzel fez aquilo. E não entramos no mérito da ilegalidade. Nós nos tornamos uma espécie de cheerleaders da ilegalidade. As ilegalidades ficam sendo praticadas e a gente fica com frufru na beira da quadra, de saiotinho, dizendo Nesse caso e em outros todos. Que é o que se chama, infelizmente, jornalismo investigativo. Que de investigativo não tem nada, porque isso se chama jornalismo vazativo. Justificando ilegalidades. Isso poderia ser irrelevante, mas não é, porque isso deu em Bolsonaro. A destruição do devido processo legal, a destruição da política, deu em Bolsonaro. Porque agora vai acontecer o quê? O Dias Toffoli está com pedido de cassação da liminar apresentado pela defesa do Witzel. A defesa do Witzel pediu a cassação da liminar, não pediu apenas por causa da decisão monocrática. Obviamente é o conjunto das coisas. A decisão monocrática é o fato da denúncia nem ter sido, do afastamento ter precedido a aceitação da denúncia. Aliás, foi determinado antes da apresentação da denúncia. Insisto para as datas. Se o Dias Toffoli cassar a liminar, o que eu duvido, então vai ter que agora ver, porque a Corte Especial referendou, então ele não vai cassar a liminar. Muito provavelmente ele vai mandar para o Pleno do Supremo. Acho eu, não sei. Se não o fizer, a defesa vai recorrer de novo. Deve mandar para o Pleno do Supremo. Eu quero saber, e vai aqui a minha pergunta, muito dura. Eu quero saber se um delator bandido vai se juntar com uma procuradora, um procurador assodada, e mais as duas cortes superiores diretamente envolvidas com o devido processo legal. Eu quero saber se toda essa gente vai se juntar para destruir o Estado de Direito. É isso? Que o Supremo aproveite esta oportunidade, caso o Dias Toffoli leve para o Pleno, para disciplinar a questão do afastamento dos governadores e que o Wilson Witzel, obviamente, seja submetido a essa disciplina que foi criada. Se for criada. Porque se não for, 27 governadores estarão de agora para frente no Brasil com seus mandatos pendurados num delator vagabundo, que é vagabundo, e num procurador que tem lá a sua leitura da realidade, inclusive a leitura política. E fica a minha pergunta, se Augusto Aras e a doutora Lindora, que tentou lá o compartilhamento de dados corretamente, se é esse o entendimento que eles têm do devido processo legal. É? Porque a Procuradoria-Geral da República está insistindo no pedido de prisão do Witzel, que é ainda mais absurdo, nesta fase do processo. E olha aqui, pode-se vir provar que o Witzel é um vagabundo, um canalha, um ladrão, que roubou tudo o que dizem, e eu quero que ele vá em cana, se assim for.
mas tem de ser segundo a regra do jogo. Porque toda essa gente hoje, com a devida vênia, está sendo monitorada politicamente, eu não estou atribuindo nada, não adianta vir me encher o saco com isso. Politicamente, toda essa gente hoje está sendo monitorada pelo Palácio do Planalto. Hoje, Procuradoria-Geral da República, STJ e a depender do que faça a STF, vocês estão a serviço de uma causa que interessa ao senhor presidente da República. Aí como é que a gente faz para não servir a essa causa? Seguindo a lei. Sigam a lei. Sigam a lei. Não afaste um governador antes da apreciação de uma denúncia. Não afaste um governador antes dele ser ouvido. Não afaste um governador antes que a defesa se manifeste. Assim não está bom. Assim não está bom. É uma degeneração introduzida no devido processo legal, sim, pela Lava Jato, mas isso está contaminando tudo. Tudo. E vocês vão ver a que grau de delinquência essa coisa pode chegar. Reinaldo. Na sexta-feira. Por este caminho não temos salvação. Acreditem, não tem salvação. Não tem salvação. Assim como o país que não cuida dos seus doentes não se recupera economicamente, por mais que venha o Paulo Guedes com a sua teoria do V, que é uma coisa submetida a um ridículo que já nem mais cabe crítica quase. Assim como o país que não cuida dos seus doentes não se levanta, país que não cuida do devido processo legal e que não tem segurança jurídica também não se levanta. Espero que o Supremo corrija esta barbaridade. Ou estará endossando a bagunça. E uma hora a bagunça vai pegar o próprio Supremo. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma. 11-1 o placar até agora já. 11-1 o placar e vai dar, são 15, vai dar 14-1. É uma vergonha isso. É uma vergonha. Porque se eu perguntar em que lei esses senhores estão se baseando, eles não saberão dizer. Com a devida vênia, estão se baseando no alarido, no barulho, nos vazamentos. E chegou a hora muito séria de os jornalistas profissionais se perguntarem e nos perguntarmos qual é o nosso papel nesse meio todo. Não é?